Boa noite, irmãos. Boa noite. Sejam bem-vindos. Nós vamos levar nossos pensamentos a Deus e vamos orar. Amado Deus e Pai, primeiramente queremos agradecer a Ti por estarmos aqui reunidos como igreja para Te louvá-lo, para Te adorá-lo, juntos reunidos, irmãos, para nós culpar o Teu santo nome, estudar a Tua palavra. Pai Santo, agradecemos pela vida eterna que Tu nos tem concedido em Teu Filho e agradecemos pela saúde, pelos nossos bens materiais que Tu nos deste e vem abençoando nós, nossas casas, nossos meios de transporte, também família de nossos filhos, os netos, pedindo em favor deles, das igrejas, e inclusive essa da peça que estamos agradecendo este tempo, pedindo em favor dos hinos, Pai Santo, pedimos a Ti que Teu Espírito nos guia, nos dando sabedoria para nós caminharmos no Teu caminho, neste caminho, um caminho estreito, para que possamos, enquanto estamos nesta vida aqui, nesta carreira cristã, procurar Te servir, fazer Tua vontade. Assim, cada capacidade de cada um, que a força que Tu nos dá. Pedimos em favor dos governantes do país, quer ser da nação ou das nações, dos estados, municípios. É santo, pedimos por aqueles que estão enfermos de nós, das famílias, como o Carlito também precisa de Ti muito. Pedimos por todos os nossos irmãos sanguíneos, aqueles que, os médicos, enfermeiros, que trabalham à noite e de dia. Pai, pedimos em favor de todos, por Jesus. Amém. Uma palavra para alguém, antes de nós cantarmos. Queria agradecer muito a Deus, principalmente pela vida do Daniel. Amém, agradecer a Deus. Agradecer a Deus também por Ele ter abençoado a Landelina, aquela. Olha, quando eu vi ela no começo que a gente ia visitar, ela vinha andando com aquela dificuldade, né? O andador, sentada assim. E agora ela veio descer do carro lá e vinha andando sem segurar, sem muleta, andando normal como ela andava. Eu já sei fazer ela, e depois alguém vocês levam ela lá, porque pode ficar sossegado que nós levamos. Alguém leva, né? Se ou eu levo, pego o carro lá. Então, é isso, agradecemos por ter ela aqui. Né? E os demais também que estamos aqui. Então, vamos louvar a Deus, que hino que vamos começar? 350? 350? Quero o Salvador.
coisas, vocês têm um Novo Testamento lá. Essa é 68. Tem gente batendo palma lá, ó. Entendeu? 668, você gosta.
consciência de cada um. Pedimos em favor dos que têm necessitado, daqueles que falam também, e nos que pedem oração para a igreja, né, que o Senhor tenha misericórdia e a tua santa bondade do Pai, que o Senhor já seja, atendendo cada um. Nos pedimos em favor de cada família representada, em favor do culto, que o Senhor esteja aceitando o nosso louvor, a nossa adoração, assim como os anjos louvam o Senhor aí, na glória, queremos te louvar aqui na terra, dentro do nosso coração. Seja o pastor, na direção do trabalho, tudo isso, perdão dos nossos pecados, no nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos levar nossos pedidos a Deus na oração. Eu peço para mim primeiro, família geral. É o pedido da Mandelina, família dela em geral. Mais alguém? Os meus, Todos eles. Uma casa, família dela, o Mateus, Martinho, meus familiares, meus filhos, netos, pedimos adolescentes, família, netos, Guilherme Chacira, o João Aristide, Minha família, também com Maria, do Rios, internado ainda. Eu peço para o Bruno, nós a família somos. da Bela que perdeu o pai hoje. Ela vai ser sobrinha nossa. Sítio. Sítio. Também peço para a nossa família, a dona Nícia, a mulher, a Peço sogra. para a Belinha pagar a missa também. Quem? Belinha. Belinha? É. Ah, certo. o Beto Fernando. Eu sei o tempo dela. Ela está bem velha, né? Eu 85 anos. Quanto? 85. 85? Essa cara está forte andando ainda? É quase 85 anos, agora tá. Minha família, que é a igreja, de uma forma geral. Pedir irmão Daniel, a igreja também. Família do Montanhão. Família Montanhão. Montanhão, que eu te ajudo. Daniel Domingo, ontem está tudo bem, graças a Deus. Ontem estive dele. Faz essa oração, irmão Daniel. Bendito e eterno Deus, perdão te peço por minhas muitas faltas diante de ti, as minhas transgressões. Viemos apresentar, Senhor, diante de ti, as nossas necessidades, os nossos anseios, desejos e intenções. Pedimos que, na tua misericórdia, nos socorra nas nossas limitações, perdoando a nossa incredulidade, porque muitas vezes não confiamos no Senhor. Pedimos, mas ficamos ansiosos, pedimos, mas desesperamos, pedimos, mas duvidamos. Perdão, Senhor, por isso. Tu és conhecedor da limitação da nossa carne, e venho te pedir que nos ajude a deixar que o Teu Santo Espírito trabalhe em nós, por meio da Tua Palavra e das nossas ações cotidianas. Cada pedido que foi mencionado, cada pessoa que se encontra, o Teu povo, de uma forma geral, que é triste o fim dessa sociedade, vendo que está acabando família e igreja. Ó Deus, o Senhor, na tua misericórdia, socorra os nossos filhos, os nossos netos, que estão enfrentando essa geração que está chegando aí cada vez pior.
o Senhor possa nos guiar e guiá-los, nos ajude o quanto tiver no nosso alcance a dar uma base cristã a eles. Que venhamos amar a Tua palavra e confiar em Ti de uma forma sincera e pura. Santo Deus, que a cruz que Cristo deu para cada um de nós levar, que ela realmente seja o instrumento de destruição do nosso eu, aonde havemos de diminuir e Cristo aparecer. Toda honra e toda glória seja dada a Ti. Em nome de Jesus, aqui pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Vamos fixar as nossas Bíblias. A primeira epístola de João, e está aqui aberto, Salmo 38, mas eu vou mudar a pregar 1 João capítulo 5. Salmo 38, mas no fundo parece que seria propício pegar isso aqui e vamos ver. Então, 1 João capítulo 5, página 1336. João capítulo 5. Vai Apocalipse e volta, está pertinho. Desenho de Apocalipse, está lá no final. Quem não achou ainda? 1 João capítulo 5. Lá perto do Apocalipse mesmo. A página é 1336. Aqui, o título, em cima, a fé que vence o mundo. Mas fé de quem? Cristão. De quem já passou pelo novo nascimento em Cristo. Quem já passou pelo novo nascimento, ele tem essa fé. Entendeu? Então aqui ele fala no versículo 1. É 1 João capítulo 5. Capítulo 5. Você faz, que eu acho que não vou em outras passagens. O primeiro versículo diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama o que dele é nascido. Vocês notem bem, quando ele fala todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Mas precisa saber quem quer esse crer. Porque se perguntar, todo mundo fala de crer, mas não é um crer assim, superficial. Tudo fala que crê em Jesus, mas na verdade não crê em Jesus como Senhor, como dono, não tem Ele como Salvador, não procura fazer a vontade dele, não tem o desejo de servi-lo. Então só crê que Ele existe. Isso não é fé. Crê que Ele existe. Crê que Ele está lá no céu, que Ele morreu na cruz. Isso já aprende na escola desde o primeiro ano. Que Jesus morreu na cruz para pagar pecado. Mas nem a professora também sabia por quê. Por quê que Ele sofreu todo o sacrifício? Qual foi a necessidade? Aí depois ele fala assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então está falando para nós, mas crendo que Jesus Cristo é o Cristo, que Ele é o ungido de Deus, nós somos nascidos de Deus. Aí ele fala: e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama o que dele é nascido.
todo aquele que ama, quem? Ele que nos gerou. Não é nós, não é nossa mãe. Até o nosso corpo foi tudo Deus que gerou, que fez. A mãe, o pai é um instrumento. O nosso corpo não pertence a nós. De ninguém é que não seja cristão. Ninguém é dono. Tudo pertence a Deus. Mas o que Deus não vai levar para o céu só porque Ele que fez o homem. Aí fala, então, e gerou, também ama o que dele é nascido. Ama os irmãos. Se um irmão ama outro irmão, então ele é um cristão, porque ele gerou. Ele é nascido do Espírito Santo, ele é nascido de Deus. Ele ama a igreja. A pessoa, os irmãos, prestem atenção, aquele que ama a Deus, ama Cristo, ele ama a igreja. A igreja, ela é para ser amada, não criticada, não zombada. Zombar deixa o mundo, basta o mundo que zomba de nós. Mas nós, cristãos, devemos amá-lo, amar a igreja, amar o nosso irmão. Cristo morreu por ela. Cristo é o cabeça da igreja. Então a palavra crer aqui não é somente um concordar. Concordar é uma coisa, se você concorda, não aceita. Não é concordar intelectualmente, e sim uma aceitação com o coração, com a alma. Aceitar Ele. Isso é difícil. Ninguém quer sofrer. Um coração regenerado, um coração nascido de novo, ama as coisas de Deus, tem prazeres de ir aos cultos, onde a igreja se reúne, sofrer, fazer um pouquinho mais de sacrifício, para poder, um sacrifício voluntário, não só um sacrifício pesado, um fardo pesado, para ir no local. Aqueles que amam aos irmãos é porque amam a Deus. Como é que nós vai amar a Deus que não vê Ele? Como é que vai amar se ele não ama o irmão que ele está vendo? Aqueles que se entregaram amam os filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, se eu sou filho de Deus, vocês são filhos de Deus, então nós somos irmãos. Então tenho que amar vocês e vice-versa, e vocês me amarem. Um ama o outro. Alguma divergência que sai, isso deve ser uma coisa razoável, uma coisa tudo afinado para poder deitar para servir a Deus. Uma pessoa é porque ama. É isso que estou dizendo. São os seus irmãos em Cristo. A igreja dele mostra isso. Não abandona. Não deve abandonar, sempre está abandonando. Tem irmãos, membros da igreja, que quanto tempo faz com uma ceia? Não está em comunhão. Senão você pense bem, ela fica tranquila, está com o nome no rol de mim, mas na verdade não está ligada ao corpo de Cristo. Se morrer nessas situações, vai para o céu, não salvo. Mas será que vai como membro da igreja? Será que vai ter a recompensa com o galardão e sofrer pela igreja? Membro, como é que nós vamos reunir, dar o corpo reunido e o braço ficar lá, deixar legal, fica aí de braço. Fica a perna e tudo, o resto vai para a igreja. Você tira e fica. Não tem, está ligado no corpo de Cristo. Nós devemos estar juntos, cultuando, louvando a Deus em Cristo Jesus, cantando hinos, ouvindo a palavra. Pois mostra isso claramente a outros, procurando sempre
sempre unir com os irmãos na igreja. A igreja de Cristo, né? Deve tudo falar amém. Como é que vai falar amém? Olha no versículo 12, do versículo 2 fala a prova que ama. Nisto João está falando, o apóstolo. Ó, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos seus mandamentos. Aí a prova. Nisto, João está falando, ó, conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus. Antes do novo nascimento, cada um tinha essa experiência, uns mais, outros menos. Não tinha esse amor. A religião não une, não faz isso. Esse vínculo aí, a irmandade. A religião quer dizer que é uma assembleia, uma reunião. Você reúne. Não. Agora, a igreja de Cristo, tendo Cristo no cabeça, porque a religião não tem Cristo no cabeça. Sabe quem é o cabeça da religião? Homens. Ele decide. Então, pode ser salvos também. Não vamos dizer também que todas as religiões, mesmo sendo de homem, tem pessoas salvas. Tem pessoas crentes fiéis, mas só que não tem Cristo como cabeça, que decide se está tudo afinado. Sabemos que amamos a Deus se amamos aquele que refletem a sua imagem. João 8,12. Jesus disse a mesma coisa no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 15. Vocês não precisam ler, vou ler. Se Jesus disse assim para os discípulos: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Seus mandamentos podem guardar só de uma maneira, os mandamentos de Cristo. Se o cristão ter a fé em Cristo, que dará liberdade ao Espírito Santo de operar dentro de nossas vidas, dentro do nosso coração. Para fazer essas coisas, tudo é por graça e por misericórdia de Deus. Tudo é misericórdia, é o amor de Deus. Por isso, aí ele fala aqui no versículo 3: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Os mandamentos da lei de Moisés são pesados. Os mandamentos de Cristo não são pesados. Se olharmos exclusivamente, quer dizer, somente para Ele, com fé e esperança e amor, os mandamentos não se tornam pesados. Jesus disse: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Mas a lei não é, porque a lei era briga, a lei era obrigação. Alguém vem aqui por obrigado, no caso de uma lei? Não. Nós não estamos debaixo de lei alguma. Ele fala: por quê? Porque todo o que é nascido de Deus, olha, lá de cima, nascido de Deus, vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Fé. O que é fé? Fé é uma coisa que você não vê. Esperança é uma coisa que você não vê. Você tem esperança, você tem fé. Quando você vê alguém que você vê, você não precisa ter fé, você está vendo. Como vencer o mundo então? Se seguirmos os ensinos da sua palavra, da palavra dele, escrita, não é aleatória. Eu vi falar, não estendo a palavra dele escrita aqui, o amor de Deus. Então venceremos o mundo, vamos vencer o mundo. Vencer as coisas que parecem, essas tentações, as dificuldades. Mas com Cristo. Se seguirmos a Cristo,
vamos andar no caminho certo. Se não seguimos a Cristo, vamos andar no caminho errado. Vamos tropeçar. Vamos só pecar, viver em pecado. Se ficar afastado da igreja, está em pecado, contínuo. É como uma mulher divorciada do marido, larga a casa e vai para a casa dos pais dela, ou vai para outro lugar, fica lá, separados. Separa-se do seu local. Então vamos vencer o mundo com fé. O Espírito Santo vai agir dentro de nossas vidas, para que vencemos o mundo. Resposta no versículo 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Simples. Para você ler, para você entender, mas para praticar já não é. Aí tem a parte nossa. Deus, Ele fez tudo, Ele deixou tudo o céu fácil, tudo num jeito para nós. Nós não precisamos fazer nada. Deus enviou o Filho dele, veio neste mundo, ensinou, deixou os exemplos, pegando desde Gênesis a Apocalipse. A Bíblia é um livro aberto. Não é o mundo que é um livro aberto, é aquela música. O mundo é um livro aberto, ensina para quem não sabe viver. Depende. Mas a Bíblia que ensina. Então, não é o que faz. Porque tem quem faz sem crer em Jesus. Não é por nós fazermos, não é por fazer. Porque tem algum que faz sem crer em Jesus. Só que não é discípulo dele. Tem pessoas que fazem mais do que nós, trabalham mais do que nós, faz vergonha para nós cristãos. Isso é óbvio, quem tem que ver isso aí? Anda de casa em casa, pregando, não tem vergonha. Isso era para os cristãos fazer isso. Tirar aquele embaraço que temos. Nós acreditamos que todo mundo sabe, todo mundo conhece, todo mundo conhece. Só o discípulo dele. E sim, crê que ele existe. Muitos creem que ele existe, mas não aceita como Salvador e Senhor da sua vida. E é apenas religioso. Sabe que a religioso carteirinha? Nós não usa carteirinha, tem carteirinha aqui. Você já viu? Tem a religioso carteirinha, tem igreja de carteirinha. Tem até batistas. Batiza e te dá uma folha, carteirinha. Você vai lá, é o testemunho. Você não precisa ter, você chega na igreja aqui na minha carteira. Não sei, tem igreja que faz isso, eu conheço. Batiza, está uma carteira aqui, ó, para lá. Não vamos criticar. E tem aqueles carteirinhas de dízimo, dizimista. Tem alguns que já falam só dizimista, pensa que é muita coisa. Você já não ouviu falar isso? Já chega para você, a primeira coisa que ele fala, eu sou dizimista. Dizimista não salva ninguém. O dízimo, deve dar o dízimo. É claro que a igreja necessita, mas não como lei, é uma obrigação, não com tristeza, com prazer, de amor à igreja, no trabalho da igreja. A igreja precisa de dinheiro, claro, precisa. Se ninguém dá nada, como é que faz? Alguém vai ter que pôr no bolso. É isso aí. Então aqui, ele falando aqui de carteirinha como os fariseus eram nos tempos de Jesus. Olha o versículo 6. Ele falando, esse é aquele que veio por água e por sangue. Isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Água, sangue, carne, corpo humano, Jesus completo como o nosso. Corpo humano, completo. Homem, só que homem sem pecado. Não existe na face da terra, em todo o universo. Os anjos não contam porque os anjos não encarnam.
só o único, o Filho de Deus, o Deus homem. Puro, perfeito em tudo. Amém? Refere-se à palavra que se fez carne. A palavra que se fez carne e habitou. Porque lá no Evangelho de João, o verbo se fez carne. Fala assim. E outra versão, tem versão que fala assim, a palavra. Era a palavra. A palavra de Deus, a palavra, Deus. Encarnou, fez carne e habitou entre nós. Falando do Deus Filho, João 1:4, a qual é simbolizada pela água e sangue, etc. Evangelho de João capítulo 1. Deus que levou o pecado do mundo, o qual foi efetuado pelo derramamento de seu sangue, de Jesus Cristo na cruz. Teve que derramar sangue. O sangue dos dois malfeitores não pagou o pecado, nem o deles. Eles morreram, foram crucificados. Se foi derramado sangue, se foi furado, eu não sei, eu não vi isso. Não. Mas morreram na cruz. Eles morreram porque eles mereceram estar lá. Era a pena máxima, a pena de morte. O que foi crucificado do lado de Jesus. Mas um está no céu, que Jesus disse, o outro não está. Olha a diferença que tem de um para o outro. Às vezes tem um casal, tem os dois dormindo juntos numa cama. Um vai ser levado, o outro vai ser deixado. Você imagina isso? Prova que a encarnação de Jesus era suficiente. A frase também demonstra a necessidade absoluta da expiação. O Espírito Santo testemunhou o nascimento divino de Cristo e o sacrifício divino de Cristo Jesus. Se você quiser acompanhar, tem uma passagem um pouco longa em Mateus 1, 18 a 25. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se concebido do Espírito Santo. Olha bem, como é que está contando aqui que do nascimento de Jesus, Maria, estando Maria, sua mãe, desposada, a mãe de Jesus não é desposada com José, noiva, virgem, antes de se ajuntarem, os dois, o casal, Maria e José, ela achou, num certo momento, ficou grávida, mas do Espírito Santo. Então José, olha bem a virtude desse homem. 19. Então José, seu marido, como era justo e não queria inflamar, intentou deixá-la secretamente. Ele percebeu, ela me traiu. Qualquer coisa aconteceu, estou vendo ela está diferente, ficou parecendo a gravidez. Ele falou, vou sair de fininho, vou dizer, bem. Ele não quis prejudicar ela, falar, maltratar. Hoje seria o maior escândalo se um moço, um homem namora, se faz o maior escândalo. Olha o amor dele. 20. E projetando ele isso, eis que em sonho, olha o sonho, naquele tempo o sonho era verdade. Hoje às vezes você pode sonhar e não é nada. Lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas, receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Vocês imaginam mesmo? 21. Falando, e dará para a luz, ao acogravo, para a luz,
quer dizer que está lá dentro, na escuridão das trevas. Aí quando a criança quer eu não entendi isso, só aprendi por novelas. A gente, acho que ninguém também antes sabia bem isso, né? Então vai dar para a luz, não, dá luz porque é o ato, pensa que chama isso, não, dar para a luz. Então a mãe, a mulher tem um filho lá dentro. Aí tira fora assim, dar para a luz, que dá a luz do dia. Nós temos que estar lá nas trevas, no escuro, sem ver. Bem, então ele falou assim, ó, e dará para a luz um filho e chamará o seu nome Jesus. Olha, o Espírito Santo, o anjo que já mandou por um nome, vai chamar Jesus. Então Jesus é nome humano, mas é quase que Jesus Jesus Cristo. O Cristo é o ungido de Deus. Não pode pôr o nome nem de Cristo. Não é dele. Mas Jesus é homem, porque ele se fez homem. Porque ele, olha que o anjo falou pior, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que disse. 23. Eis que uma virgem conceberá e dará para a luz um filho, e chamarão chamarão, quer dizer, o povo chamarão seu nome de Emanuel. Quem é que não sabe essa palavra? Quer dizer Emanuel? Quem é que não sabe? Acho que todos sabem. Emanuel. Responde, irmão Antônio. Deus conosco. Que ele vai chamar Emanuel, Deus conosco. Conosco quem? Conosco, o povo. E isso aqui o nome dele é Emanuel. Jesus fala o nome dele, Emanuel. Deus que do céu desceu, se fez carne, homem, que está no meio de nós, conosco. Que traduzido é Deus conosco, já está escrito na frente. 24. E José, despertando do sono, lembra de José do Egito? Que sonhou lá em Gênesis, né? Que tornou uma escada, ficou deitado, o sono veio para descer uma pedra, né? Dormiu sonhoso que vê uma escada lá no céu, subindo no céu. Disse os anjos, e por causa disso, tem outras anedotas que as pessoas contam, né? Se eu dormi com uma formiguinha entrou dentro do ouvido, ele sonhou que estava lá, tinha uma mina de ouro lá dentro. Mas eu não sei quem é que contava essa história primeiro, mas é história, né? E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor e ordenara, e recebeu a sua mulher. Pronto, então está tudo certo. E não a concebeu, olha, ele recebeu ela, não concebeu ela, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Imagina só. E aqui eu voltando em 1 João, capítulo 5, versículo 7. Porque 3 são os que testificam no céu. O Pai, no céu, o Pai, a palavra, e o Espírito Santo. Este Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. O Pai é a palavra, etc. O Espírito Santo. Este, o Pai, a palavra, que é Jesus, o Filho, ao Pai no céu, o Filho e o Espírito Santo. Estes 3 são um. Você entende isso? Como é que é? Não dá para entender. Cremos. Como é que é? Não é 3 Deus. Um só Deus manifestado em 3 pessoas distintas. A lei requereu sempre o testemunho de 2 ou 3 testemunhas, que está lá em Deuteronômio 17. Irmão, note bem, como que as coisas vêm e acontecem tudo igual, tudo
certo. Até para testemunha você vai, você tem que levar 2 ou 3 testemunhas. Você vai perante o juiz, tudo vai. Aí está a Trindade do Espírito Santo, a testemunha. Eu vou ler Deuteronômio 17:6, depois, terminando, né? Por boca de 2 testemunhas ou 3 testemunhas será morto que houver de morrer. Olha, e 3 tem que estar de acordo, né? Não só no ar. Por boca de uma só testemunha não morrerá. Só tem uma que viu. Pronto. 2 ou 3. Aí, aquele que cometeu ela morreria. Então, aqui dizemos aqui, ó. E vamos voltar no começo. Todo aquele, eu sou daquele. Vocês, cada um deve pensar assim, eu sou daquele. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, o ungido de Deus, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou, também ama o que dele é nascido. Então nós amamos, irmãos. Não vou dizer que ele é amor, né? Uns brincam mais, outros têm o mais divertido, né? Que eu já não consigo ser assim, cada um é cada um, né? Uns já você olha para ele, já dá risada, já está, assim, outros jamais. Eu sou desse, infelizmente, não sei, graças a Deus, né? Deus me fez assim, não tem como mudar a natureza, né? Ser um jeito assim, entende como é que é? Cada um tem como é que fala? Tem uma palavra que fala, né? Uma personalidade, um jeito, né? De se conversar, ser mais sério, não cabe muito brincadeira, muito leve, né? E quando vai brincar, também ofende, não atrapalha tudo, não sabe, né? Então, amém? Então, vamos lá. Amado Deus e Pai, queremos te agradecer mais uma vez por essa oportunidade. Nós temos aqui e nos dê uma boa noite, uma boa semana de cada um, aqueles que têm os seus fazeres, que trabalham, aqueles que não trabalham, as donas de casa, nossas irmãs, os nossos filhos. Cuide deles onde estão neste momento, Pai, porque nós criamos eles, mas não é nosso, é teu, tudo pertence a Ti. Cuide deles, dos nossos netos, o futuro deles, Pai. Está tudo nas Tuas mãos. Que o Teu Espírito trabalhe nos corações dos nossos filhos, que crie os filhos dele, o nosso neto, no caminho do Senhor. E cada um que estão aqui, Pai, que tem a sua família longe, uns que tenham sido perto. Em nome de Jesus te pedimos, em nome dele agradecemos com perdão de nossos pecados. Amém. Irmãos, quem é que vamos cantar? 240. Vamos. Vamos ver se é o hino que eu estou pensando. Estive treinando ele aqui para não, em outra posição, para subir o pulmão dele. Ele é muito baixo, ele estava treinando aquela hora. Vai para o ouvido, porque eu não levava o nome dele. Tem que até ser de ré bemol, 5 bemóis. Depois só. Aqui no ré do grave, está mais alto.
importa lá, Senhor, se a morte ferir o meu lar. O que quer dizer isso? Tem uma ideia? Tem, né? Se a morte ferir o meu lar, se a morte tirar, morrer alguém da minha família, olha bem, a posição que eu tenho espiritual do cristão deve estar, eu estou entendendo. Ó, se a morte ferir o meu lar, e diga adeus aos queridos meus, irmão, sentirá Jesus me pesar. Olha, irmão, é o que eu fiquei. Amém? Então, irmão Paulo termina com uma oração. Senhor, pedimos, né, pela sua igreja, para que esteja unida, né, no futuro, que possamos, né, estar sempre preocupados em dar bom testemunho, em levar uma vida séria diante de Deus, né, honrar, ser luz, né, que brilhe nosso Senhor Jesus Cristo, que reflita. E agradecemos por tudo que aqui foi realizado, pelo estudo da sua palavra, pelos hinos, né, pelo pastor, a direção, a sabedoria que o Senhor tem dado a ele. Pedimos, né, que continue usando ele sempre, né, tanto aqui no grupo da igreja como lá fora. Amém. Ele e a sua família também, abençoe a sua esposa, os filhos, Amém. a nossa família também, nossos irmãos, né, que o Senhor possa abençoar cada um com suas dificuldades, com seus problemas, livrando, né, do mal, da doença, principalmente. Né. E agradecemos por sermos salvos por Jesus Cristo, né, por termos essa condição, né, de filhos. Amém. Salvos por Jesus Cristo pela sua morte na cruz. E amanhã, dia de amanhã, cada um no seu lugar, que o Senhor possa estar abençoando e livrando todo tipo de mal. Por isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.